com muita satisfação que nós damos início a essa palestra, Federalismo e Guerra Fiscal. Esse vai ser um momento não só de exposição pelos palestrantes de alguns temas relacionados ao federalismo e à guerra fiscal, mas também de lançamento de um livro em 2 volumes. Vários dos autores já estão aqui presentes. Os palestrantes são ou organizadores ou também autores dessa obra. Então eu vou dar início aqui às palestras. A gente vai começar com o nosso colega Celso. Jorge Celso Fleming de Almeida Filho é doutorando e mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ, é procurador do Estado do Rio de Janeiro e é advogado, e eu passo a palavra a ele para que fale sobre federalismo e eficiência tributária. Boa noite a todos. Primeiro eu queria dizer que é uma satisfação enorme estar aqui na Procuradoria, casa que, por onde já passaram, sem dúvida, grande maioria dos juristas desse país, e compondo essa mesa aqui com 2 professores da UERJ, um inclusive meu orientador no tema federalismo fiscal. É com muita satisfação também que eu recebo aqui os meus familiares que estão aqui me assistindo, minha mãe, meu pai, meus filhos, e vocês também que dedicaram o tempo de vocês a vir aqui. Espero que vocês possam colher aqui grandes frutos, não só para objetivos mais imediatos, como prova, que eu sei que muitos aqui se interessam por isso, mas também objetivos mais imediatos, objetivos inerentes à vida, discussões que são travadas no dia a dia, referentes à questão do federalismo fiscal e, de maneira mais ampla, a questão das finanças públicas. Bom, primeiro eu queria aqui fazer uma introdução teórica, lembrando que quando se fala em tributação, quando se fala em tributar, nós estamos falando em repartição de encargos sociais. Então, tributar significa repartir as despesas, os encargos necessários a manter a manutenção de um Estado entre as pessoas físicas ou jurídicas que compõem esse corpo social. E, ao repartir esses encargos sociais, ao tributar, o Estado ele se vale de bases econômicas, de bases tributárias. São 3 as bases mais conhecidas e mais usuais. É o patrimônio, a renda e o consumo. Então, o Estado, ao tributar, ele se vale de signos presuntivos de riqueza, que se manifesta por meio do patrimônio, da renda e do consumo. E o que significa o federalismo nesse contexto? O federalismo tem a ver com a forma como essas bases econômicas, a tributação dessas bases econômicas, elas são distribuídas e entregues entre os entes da federação. Então, primeiro, é importante que se defina de que modo essas bases serão tributadas, ou seja, se essas bases serão mais ou menos oneradas, se elas devem ser mais ou menos oneradas. Segundo, quem deve tributar cada base econômica dessa, ou seja, que ente político é mais vocacionado a tributar cada uma dessas bases econômicas. E terceiro é como deve se dar essa tributação. Então, são essas 3 indagações que me parecem relevantes aqui para que nós possamos avaliar se determinado modelo federativo, no que se refere ao seu viés fiscal, se ele é ou não é eficiente. Então, vamos aqui à primeira indagação. Que bases econômicas devem ser mais ou menos oneradas pela tributação? Bom,
Nesse ponto, eu queria fazer aqui algumas considerações sobre as duas bases que me parecem que têm dado aí a maior dor de cabeça aos estudiosos do tema, que é a renda e o consumo. Só para relembrar aqui alguns dados, o nosso país, ele tem a menor carga tributária sobre a renda de todos os países da OCDE, que são os principais países do mundo. Então, ele é o que menor tributa a renda. Então, nós temos aqui uma tributação sobre a renda no Brasil que em torno de 6%, ou seja, da carga tributária de 32%, 32,5%, 6% é dedicado à renda. Então, eu estou falando, pessoal, de um percentual sobre o PIB. Então, a carga tributária brasileira é cerca de 32,5% do PIB. Desses 32%, 6% desse bolo, né, uma fatia de 6% é dedicada à renda. Essa fatia, comparado aos demais países do mundo, ela é a menor tributação sobre a renda, pelo menos aqui nos países que compõem o OCDE. Por outro lado, nós temos uma tributação sobre o consumo em torno de 16,5%. Então, dos 32%, que é a carga tributária brasileira, eu estou falando de dados aí de 2015, isso vocês encontram no site da Receita Federal, metade desses 32% é dedicada à tributação sobre o consumo. Então, se você pensar aí no bolo tributário, nós temos a metade do bolo tributário é dedicado à tributação sobre o consumo. A nossa pergunta aqui é: isso é bom ou ruim? Veja que eu não estou discutindo o tamanho da carga tributária. Porque discutir o tamanho da carga tributária tem a ver com que modelo de Estado nós queremos. Tem a ver com a quantidade de gastos, a quantidade de políticas públicas que o Estado está disposto a entregar. Não se trata disso. Se trata de, independentemente do tamanho do bolo, você discutir a fatia dedicada à renda, ao patrimônio e ao consumo. E qual seria o problema de nós termos aí metade desse bolo dedicado ao consumo? Metade do bolo tributário sendo dedicado à tributação sobre o consumo. Pessoal, a consequência disso é a regressividade da tributação. Que significa, basicamente, você tributar mais quem tem menos e menos quem tem mais. Como vocês devem saber, a tributação sobre o consumo, ela tem a sua capacidade contributiva aferida por meio da seletividade. Porém, a seletividade, ela está longe de ser a melhor metodologia para aferir capacidade contributiva, porque na grande maioria das vezes, ricos e pobres consomem mais ou menos a mesma cesta básica. Então, quem acaba suportando aí metade dessa carga tributária que é sobre o consumo é basicamente as pessoas em geral, e como a maioria é classe média e pobre, nós temos poucos ricos que não têm a sua capacidade contributiva aferida por meio de uma tributação que incide em sua maior porção sobre o consumo. Isso aumenta a desigualdade, aumenta o abismo entre ricos e pobres e acaba tendo esse impacto que no nosso país acaba tendo uma repercussão ainda maior em razão de suas desigualdades. E aqui eu lembro, né, eu não estou criticando a tributação sobre o consumo, que é uma tributação mais simples e até por isso ela é mais utilizada. Eu estou tributando a forma como se tributa o consumo, como se tem atingido o consumo,
a magnitude como a carga tributária tem incidido sobre o consumo. E aí eu lembro aqui uma tirada do livro do Piketty que fala o imposto não é bom nem ruim em si mesmo. Tudo depende da maneira como ele é arrecadado e do que se faz com ele. Bom, o que se faz com o tributo no Brasil eu prefiro não comentar. Mas a gente pode aqui trabalhar um pouco a maneira como se tributa, a maneira como nós temos atingido aí essas bases econômicas. E, principalmente, a forma como ela é distribuída entre os entes da federação, que é um tema mais afeto ao federalismo fiscal. E aí eu queria fazer aqui, apresentar mais um dado. O ICMS é o nosso principal tributo arrecadador, inclusive da federação, não só dos estados, mas da federação. De tudo que se arrecada no país, 22% é ICMS. E é arrecadado pelos estados. Lembrando que a gente tem aqui uma tributação do ICMS, que ela é feita em grande parte na origem, e ela é uma tributação estadual. E o percentual é significativo, as alíquotas não são alíquotas baixas. Haja vista que nós temos aqui 22% de tudo que se arrecada se deve ao ICMS. É claro que isso tem um impacto, e é o que nós vamos apresentar aqui. Nos estados da federação, quando a gente faz aqui uma análise do PIB em relação aos estados da federação, a gente chega à conclusão que metade do PIB ele decorre de 3 estados: São Paulo, um pouco mais, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por outro lado, 10 estados não conseguem responder por 6% do PIB. Então, em 3 estados eu tenho mais da metade, em 10 estados eu não consigo somar 6% do PIB. Então, a desigualdade não só entre pessoas, que é o que nós comentamos esse primeiro questionamento, que é como se divide, como se tributa de maneira, como se onera em proporções maiores ou menores essas bases econômicas. Isso também tem um impacto não só nas desigualdades entre as pessoas, mas também nas desigualdades regionais. E aí cabe avançar aí para um segundo questionamento: quem deve tributar o quê e como? Então, quais seriam as unidades da federação mais vocacionadas a atingir determinada base tributária? Que unidades, que ente da federação se mostra mais habilitado a tributar o patrimônio, a tributar a renda e a tributar o consumo? E como tributar? Por exemplo, a tributação sobre o consumo no Brasil, hoje, ela é dividida entre 3 entes, né? Quando eu falo consumo de bens e serviços, nós temos o município com o ISS, estados com o ICMS, e na União nós temos o IPI e as contribuições, o PIS e a COFINS sobre faturamento. Então nós temos, na verdade, 5 tributos sobre o consumo. Será que esse é o melhor modelo? Bom, no mundo, esse modelo não tem sido adotado. E aí a pergunta é: será que está todo mundo errado e a gente está certo? Eu lembro de uma história que eu vi de uma senhora que foi assistir o desfile de 7 de setembro do seu neto, e aí ela vira para a amiga e fala: olha que coisa interessante, só ele está marchando direito, está marchando no passo certo. Então, quer dizer, está todo mundo, lembrando aqui do meu tempo de marinha, está todo mundo com bumbo no pé direito e o neto dela com bumbo no pé esquerdo, mas ela olha e acha que está todo mundo errado, só ela que está certa. Então,
Nós temos na Europa e no Canadá um modelo de imposto sobre valor agregado, que é o conhecido IVA. E aí nós temos, com algumas variações, nós temos o IVA federal e nós temos um IVA que se chama de IVA dual, que nada mais é do que você ter um compartilhamento de base tributária entre a União e os entes periféricos, notadamente os estados. Então, chegando-se à conclusão de que a União é mais habilitada a cobrar os tributos, a tributação sobre o consumo, a tributar o consumo, a cobrar o imposto do valor agregado, é possível que se dê aos estados a possibilidade de atingir essa base por meio de uma espécie de adicional de alíquota. É o chamado IVA dual. Então ele se aproveita de todas as informações que já são detidas pela União, de toda a política tributária passada pela União, e ela passa a ter competência para atingir uma determinada alíquota. Mas vamos aqui um pouco mais devagar. Então, a gente está aqui querendo avançar na análise de quem deve tributar o que e como. Essa retirada de eventual tributação sobre o consumo, no caso do ICMS, dos estados, faz surgir uma dificuldade de encaixe constitucional. Como vocês devem saber, a Constituição, 60, parágrafo 4º, coloca a forma federativa como cláusula pétrea. Isso significa que não é possível uma mudança na Constituição que gere um desequilíbrio na federação. Veja que a Constituição não veda mudanças na partilha de competência, que já aconteceu, né? A emenda 3 de 93, ela extinguiu lá o IPMF e deu aos estados a competência em outro momento, tira da União competência para instituir o IPMF e ao mesmo tempo tira dos estados a competência para o AIR, que é o adicional do imposto de renda, e nos casos dos municípios o IVDC, que é o imposto de venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Foi uma mudança na partilha constitucional de competência tributária, mas que não gerou desequilíbrio na federação. Portanto, não feriu cláusula pétrea. Só que retirar o ICMS dos estados e dar à União, sem dúvida, iria gerar um desequilíbrio e um comprometimento da autonomia dos estados. Então, é importante que se pense numa forma de um novo arranjo que entregue à União a tributação sobre valor agregado, o que, sem dúvida, iria resolver essa questão da guerra fiscal, da competição fiscal predatória, né? Ia resolver a questão da complexidade tributária, que nós temos vários estados cobrando com base em leis diferentes, facilitar a questão da União no seu objetivo previsto lá no artigo 3º da Constituição e da República Federativa do Brasil, que é de reduzir desigualdades regionais, como nós vimos aqui, não são poucas. E outras questões, não menos importantes, mas mais específicas, como a questão do crédito do ICMS decorrente das imunidades da exportação, que dificilmente o Estado tem que compensar. Enfim, não são poucas as críticas a esse modelo adotado de tributação sobre o consumo nas 3 esferas, mas concentrada aqui nos estados por meio do ICMS. Alguns poderiam cogitar de, no lugar do ICMS, da competência tributária com o ICMS, entregar aos estados o produto da arrecadação tributária, como uma forma aí de equalização vertical. Todavia,
só a entrega do produto arrecadado, só a repartição do produto arrecadado, ela não é suficiente para garantir a autonomia dos entes periféricos. É como se você imagine uma família tradicional em que você tem ali o marido trabalha, e aí ele vira para a esposa, que também tem o seu trabalho, e fala assim: olha, você sai do seu emprego, eu vou lhe dar o equivalente em dinheiro. Será que a autonomia financeira dela é a mesma? Quer dizer, o dinheiro que ela ganhou com o suor do seu rosto, o dinheiro que ela ganhou por meio da transferência feita pelo seu cônjuge? Parece que não. Da mesma forma, se tem aí assente na doutrina que a autonomia financeira ela passa pela existência de competências tributárias próprias. Então não bastaria você entregar à União a competência para tributar o IVA e ela com isso repassar a seus estados um valor equivalente para que ele pudesse fazer frente aos seus gastos. Então, embora as transferências intergovernamentais sejam de fato um mecanismo útil a equilibrar essa desigualdade entre competências tributárias próprias e competência administrativa, entre o poder que o ente político tem para instituir tributo sobre determinadas bases e o gasto que ele tem decorrente das atribuições constitucionais a ele conferidas, esse descompasso ele é solucionado, sim, pela Constituição, lá no artigo 157 e 160, por meio das transferências intergovernamentais, por meio da repartição de produto da arrecadação tributária, por meio da chamada equalização vertical. Mas só isso não é suficiente para garantir a autonomia financeira dos entes periféricos. E aí, só uma citação aqui, né? Essa desigualdade entre funções constitucionais, entre competências administrativas atribuídas pela Constituição aos entes políticos e a vocação maior ou menor para que tribute determinadas bases, ela é chamada por um doutrinador chamado Daniel Goldberg de paradoxo de eficiência. Por que paradoxo de eficiência? Porque, paradoxalmente, o ente mais central ele é mais vocacionado a tributar a grande maioria das bases tributárias, das bases econômicas. Por outro lado, a maioria dos gastos e das atribuições administrativas, das competências materiais, elas são atribuídas aos entes mais periféricos, aos entes mais locais. Então você acaba tendo aqui esse descompasso entre as competências atribuídas a um ente local e o nível de exigência em termos orçamentário para fazer frente aos gastos decorrentes de competências administrativas atribuídas pela Constituição. Bom, então, quais seriam aí os critérios adotados pelas ciências das finanças para que a gente possa, que pode ser utilizado para identificar que base deve ser alocada a determinado ente político? São 6 os critérios, mas eu vou falar aqui basicamente de 3. O primeiro é a facilidade de se exportar tributo. Facilidade de se exportar tributo. O segundo é a mobilidade da base tributária. O terceiro é a economia de escala na administração do tributo. Um quarto, a viabilidade administrativa para a cobrança de tributo. O que significa essa facilidade de exportar tributo? Que é uma externalidade decorrente da descentralização própria de uma federação. Essa externalidade ela foi apontada por um teórico que trabalha, é uma das teorias do federalismo fiscal, de Gordon. Ele aponta as externalidades decorrentes da descentralização própria do federalismo. Uma delas, afetas ao federalismo, é a questão da exportação de tributo. O que significa isso? Vou dar um exemplo aqui do ICMS, que é muito conhecido. Quando alguém do Rio de Janeiro
compra um produto em São Paulo, São Paulo está, digamos assim, exportando tributo para alguém que não é residente em São Paulo, para alguém que é residente no Rio de Janeiro. Então, o custo da tributação acaba sendo suportado não pelo residente no estado tributante, mas sim por alguém que reside em outro estado da federação. Num país como o nosso, em que os grandes produtores, aí Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, isso agrava em demasia a questão da desigualdade regional. É bem verdade, professor Gustavo, que a Constituição criou mecanismos para tentar mitigar esse efeito. Um deles, vocês devem saber, que é a resolução número 22 do Senado, que estabelece uma alíquota menor, uma alíquota de 7% nas operações interestaduais, quando destinadas ao estado da região sudeste para outro estado que não seja Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Uma alíquota menor, justamente para que o estado consumidor ele possa se apropriar de um valor maior, de um percentual maior de ICMS. Esse é o mecanismo. A emenda constitucional número 87 de 2015 também tentou mitigar um pouco mais esse efeito, ajustando a repartição da tributação, ajustando a metodologia de tributação nas operações interestaduais, quando o produto é destinado a consumidor final, né, antes da emenda 87, não sei se os senhores lembram, quando o produto, na operação interestadual, ele é destinado a consumidor final, que não fosse contribuinte do imposto, já saía do estado produtor, do estado de origem, com a alíquota interna, que normalmente é maior do que a externa, do que a interestadual. E aí tudo ficava com o estado de origem. A emenda 47 ajustou nesse ponto, fazendo com que houvesse uma cobrança na entrada do estado produtor de um diferencial de alíquota, de uma default, bem nos moldes do que já ocorria nos casos de produtos destinados a consumidor final, mas que fosse contribuinte. A mudança do 87 foi só naqueles casos em que o consumidor final não era contribuinte. Mas, assim, são ajustes muito pontuais que não resolvem o problema. Bom, então, não é bom que você tenha um tributo sendo exportado para outro ente, né? Então, na hora de se fazer essa repartição, é bom que não haja essa exportação de tributo. E o ICMS é onde nós presenciamos isso, com consequências gravíssimas para o equilíbrio, né, da economia entre os entes políticos. Bom, a mobilidade da base tributária e a economia de escala, a gente pode falar bem do imposto de renda, né? A renda é uma base bastante móvel, então recomenda-se que você entregue uma base dessa à União para que as pessoas não venham a se deslocar entre os estados de modo a fugir da tributação do imposto de renda. A economia de escala, você tem um bom exemplo do imposto de renda, quando você tributa a sede, ali você já consegue, você fiscaliza a sede, ali você já consegue ter uma visão de toda a empresa, independentemente do local, do estado onde se situa a filial. Quer dizer, você tem aqui uma economia de escala na administração do tributo. Então, em razão da brevidade aí do tempo, eu queria aqui apresentar uma proposta, assim, tímida, obviamente. Isso aí é algo que tudo indica que politicamente se mostra inviável, mas eu acho que, pelo menos no que se refere à redução da tributação sobre o consumo, sem prejuízo de aumento da tributação da renda e do patrimônio, para que não se fale em alteração do montante da tributação,
e de um mecanismo mais efetivo de tributar o consumo por meio do IVA federal, sem prejuízo de um compartilhamento de competência entre a União e os estados. E é interessante que esse compartilhamento, que é possível se fazer na tributação sobre o consumo, também é possível se fazer na renda. Né? Existem estados que têm um compartilhamento não só da tributação sobre o consumo, como também países, né? Como também um compartilhamento da tributação da renda. Sendo certo que os estados vão se apropriar das informações que já são obtidas pela União por ser o ente central mais vocacionado a tributar a renda e, ao que tudo indica, também o consumo. E para aqueles que sentem assim isso com muita estranheza, vale lembrar que o Simples Nacional, que se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte, ele a arrecadação, a fiscalização é feita pela União, inclusive do ICMS e do ISS. Quer dizer, os estados e os municípios já não detêm mais, pelo menos em relação às micro e pequenas empresas, esse monopólio da tributação sobre o consumo de bens e serviços, que hoje é feito pela União com repasse para estados e municípios. Bom, então falamos da vocação dos estados para a tributação sobre o consumo, a vocação da União para a tributação sobre o consumo por meio de um IVA, com possibilidade do IVA dual, com compartilhamento dos estados, ou então, tal qual nós vemos nos Estados Unidos, né, com o sale tax, com a possibilidade do imposto sobre venda varejo, com uma alíquota menor para os estados, o que não geraria comprometimento e prejuízo na questão da guerra fiscal. Os impostos sobre propriedade imóvel devem ser, como já são, alocados aos municípios, inclusive o ITR, né, e prova disso é a emenda 42, que já possibilita que os municípios arrecadem e fiscalizem o ITR como prova da sua vocação a tributar a propriedade imóvel. É claro que a gente não vai conseguir fazer aqui um modelo à prova de críticas, mas é importante que se pense numa nova modelagem em razão desses equívocos tão grosseiros que a gente encontra hoje na tributação do nosso país. Agradeço a paciência de todos. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras de Celso sobre esse tema tão delicado, principalmente no que diz respeito à tributação do ICMS. Destaco aqui que o Celso está escrevendo no doutorado sobre o imposto sobre valor agregado, sobre o IVA, de que ele tanto falou, e a gente aguarda ansiosamente essa tese para ver as propostas que ele tem para trazer no caso da tributação brasileira. Eu passo agora a palavra para o Dr. Fábio Zambit Brahim, que é doutor em Direito Público pela UERJ, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor do IBMEC, professor adjunto de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, professor da EMERGE, ele é advogado e foi auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal e presidente da 10ª Junta de Recursos do Ministério da Previdência Social. Agradecendo pela presença aqui com a gente. Boa noite a todos. Agradeço o convite aqui da organização do evento, né? Parabenizo aqui não só os colegas de mesa, mas também os autores das obras lançadas aqui hoje, também todos os presentes. E pretendo só fazer aqui breves comentários sobre o tema, no que, porventura, possa difundir algum tipo de reflexão sobre o que queremos dentro do nosso modelo tributário. Acho que nessa discussão temos que partir de uma percepção importante de que o modelo brasileiro, a organização do Estado brasileiro, ela é por si só atípica. Nós adotamos aqui com a Constituição de 88 uma federação em 3 níveis, que já é algo bastante incomum, União, Estado e municípios. E em razão dessa organização federativa que foi criada, isso traz como consequência
um modelo tributário que é complexo, inerentemente complexo. E a partir do momento que temos uma composição tridimensional, um pacto federativo, e sendo a intenção de se assegurar a autonomia de cada um desses entes, o modelo tributário acaba sendo complicado frente a qualquer modelo internacional que venhamos a compará-lo. Isso, acho que é um consenso dentro da dogmática brasileira, e é uma discussão que não é propriamente nova. Se olharmos aí os estudos já dos anos 50, dos anos 60, até o advento da emenda 18 de 65, a emenda à Constituição de 46, trouxe uma evolução muito importante no direito tributário brasileiro, buscando uma tributação mais racional sobre bases econômicas, frente ao que havia à época, que era uma tributação muito focada em questões pontuais, atendendo demandas específicas. Houve uma tentativa, como dizia lá o Rubens Gomes de Souza, o Alemão Avalieiro, de tentar dar alguma lógica àquela confusão tributária que havia até então, como falava Alfredo Justec, chamava de carnaval tributário, porque de fato ninguém se entendia naquela confusão, cada ente, cada estado e município dando a sua interpretação do que era o direito tributário, e de fato evoluímos muito de lá para cá, né? Se a gente olhar aí nos últimos 50 anos, o direito tributário brasileiro hoje é muito melhor. A gente tem aí as nossas dificuldades, mas pelo menos, em regra, a gente consegue estabelecer alguma racionalidade, mas ainda muito longe do desejável. Posso dizer que, após aí alguns anos de experiência do lado de lá do balcão como auditor fiscal e hoje do lado de cá, eu hoje tenho para mim que o modelo tributário vigente ele não tem a menor chance de dar certo. Do jeito que ele é organizado hoje, como colocou aqui o Celso, que há tributação em bases análogas em âmbito municipal, estadual e federal, isso acaba propiciando conflitos de competência de toda sorte. E ainda que houvesse um ambiente propício ao debate, a busca de consensos, o que não é a realidade brasileira, né? Mas ainda que houvesse tal ambiente, dificilmente um consenso mínimo poderia ser construído de como o modelo tributário deveria funcionar nas bases hoje estabelecidas na Constituição de 88. E por isso que eu tenho também como uma percepção hoje de que a Constituição brasileira deveria ser alterada sim, e essa imposição tributária municipal, estadual e federal deveria ser unificada num único imposto a cargo da União. Poderia ser o IVA ou qualquer outra denominação aí que venha a se dar. Veja assim, situações, casos concretos no dia a dia em que não conseguimos construir uma solução adequada para aqueles conflitos de competência, matérias complexas de ISS, ICMS, que você olha para aquilo e tenta refletir, trabalhar, até do ponto de vista científico, qual seria a solução adequada, afastando os interesses políticos e econômicos, e mesmo assim é muito difícil. Então, seria ingenuidade nossa achar que o legislador ordinário vai ser capaz de estabelecer um arcabouço normativo minimamente compreensível e razoável nesse sentido. Então, acho que a gente tem que primeiro produzir um consenso que a simplificação é o caminho necessário. Quando falamos isso, né, e como disse o Celso também, há essa percepção de boa parte da doutrina brasileira que isso poderia configurar um comprometimento da autonomia dos entes federados. A partir do momento que tiramos competências tributárias de estados e municípios e transferimos isso para a União, de fato, o nosso sentimento, pelo menos à primeira vista, é que esses entes federativos estariam sofrendo uma redução dentro das suas capacidades institucionais e ficariam ali na dependência de transferência de recursos do governo federal para estados e municípios. E aí esse exemplo que o Celso citou é muito comum também, né, do indivíduo que está ali trabalhando, ganhando o salário dele, de repente passa a viver de mesada. Bom, isso é uma situação que seria muito pior. Mas não necessariamente, né? A gente pode refazer esse exemplo. Imagina um indivíduo que deixa de ganhar a sua própria remuneração, mas agora vive de uma repartição obrigatória que é estabelecida
da Constituição, ou voltando ao exemplo do marido e mulher num contrato, ou até numa sentença judicial, num caso de separação, que uma vez descumprida vai gerar sanções severas. De repente é uma situação que é até mais segura do que aquela pessoa buscando seu próprio rendimento. Então acho que podemos aqui construir algum tipo de saída normativa na Constituição de 88, que estabeleça uma racionalidade da imposição tributária e, ao mesmo tempo, claro, assegure receitas de estados e municípios. Porque, veja, essa autonomia federativa, ela hoje já não é observada. Eu costumo sempre falar isso, né, quando tratamos de contribuições sociais, por exemplo. A União hoje, de forma proposital, ela infla sua receita de contribuições em detrimento dos impostos. Hoje o governo federal arrecada mais contribuições do que impostos. Isso é o quê? É uma preocupação abstrata da União frente à proteção social brasileira? Não, é porque contribuição social não tem que dividir com estados e municípios. Imposto tem. E aí isso traz vários problemas, né? Porque como a União só arrecada contribuição hoje, né, sempre que pode aumenta só a contribuição, aí também parece que tem dinheiro sobrando na área protetiva brasileira, né? Não, mas na verdade a ideia é pegar parte daquele dinheiro e usar para outra coisa. Mas não pode, então inventa uma DRU de vinculação de receitas da União, eu pego 30% daquilo, uso onde bem entender. Ou seja, é um erro em cima do outro, né? E a gente vai criando com isso um modelo absolutamente esquizofrênico de tributação, que é o que temos no Brasil. Então a questão da autonomia não é observada. Isso hoje já acontece. Essa ideia de que a Constituição vai assegurar isso, estabelecendo competências privativas, isso não tem uma concretização empírica no Brasil. A gente vê que a União dá o jeito, consegue perpassar aí mecanismos alternativos de fraude ao Pacto Federativo. Olha, então vamos rever isso, né? A ideia é que quanto mais complexo é o sistema, mais mecanismos de burla nós vamos encontrar. E veja, a burla não é só do contribuinte, que busca mecanismos de planejamento fiscal aí, abusivos, heterodoxos, para pagar menos tributo. O Estado também usa isso a seu favor. Muito frequentemente o poder público usa desses instrumentos, seja para exigir, eventualmente, um tributo indevido, ou até para deixar de repassar, de atender interesses legítimos de estados e municípios. Então a simplificação é interesse de todo mundo. É do Estado e é do contribuinte. Eu costumo dizer o seguinte, hoje, principalmente na UERJ, né, trabalhamos muito isso, há aquela percepção de que a sociedade pós-moderna, ela enfrenta os dilemas da sociedade de risco. Hoje temos aquela percepção de que as convicções da modernidade foram superadas. Aquela ideia de que a sociedade humana, pela sua racionalidade, iria ser capaz de encontrar soluções para todos os problemas, buscar pacificação social de forma absoluta, isso hoje caiu em absoluto descrédito. Sabemos que a cada dia novos obstáculos são apresentados, novas dificuldades. Cada semana parece que o mundo vai acabar, né? É impressionante, né? Toda hora tem uma nova informação, não acabou essa semana, mas a semana que vem, e assim vai. Isso é um certo reflexo do momento que vivemos hoje. E aí, nesse contexto de incertezas, de ambivalências, a conduta estatal tem que ser no sentido da simplificação. Já que temos essa percepção de que muitas dificuldades vão surgir e boa parte delas não terá uma solução adequada, a gente tem que adotar um modelo que produza as receitas tributárias necessárias para que o Estado possa fazer frente às suas despesas, mas ao mesmo tempo seja um elemento de simplificação. A gente precisa de um modelo tributário que traga soluções e não problemas. E não é isso que temos hoje. A gente tem um dos piores modelos tributários do mundo. Assim, para nós é difícil. A gente, por exemplo, no Brasil não encontra um operador do direito no âmbito tributário que domine por completo o nosso sistema. Porque a gente vê que cada um tem a sua linha de atuação, né? Mexe só com esse imposto, hoje mexe com contribuição, e assim vai. E olha lá, não dá para isso, né? Não tem como funcionar. Isso gera um gasto e uma insegurança jurídica absolutos. Então, pagamos um preço altíssimo em razão da manutenção de uma alegada autonomia de entes federativos
preservando um modelo tributário que me parece ineficaz. Então, isso merece alguma revisão. Eu tenho até minhas dúvidas quando estados e municípios resistem a essa questão da unificação, alegando preservação da autonomia das suas unidades federadas, e questiono, será que esse é o foco mesmo? Me parece que a questão é muito mais de poder, preservação do poder do estado e do município, tendo aquela influência tributária, tendo sobre a sua responsabilidade uma receita tão relevante, do que propriamente o interesse da sociedade. A possibilidade ali de estabelecer algum tipo de vantagem, muitas vezes voltadas a interesses privados ou de determinados grupos, em detrimento da sociedade, que é o que a gente tem visto nos últimos anos. Então, também acho que existe um certo grau de falsidade nesse debate, não por nós especialistas, né, mas na arena política, quando se fala em preservação de autonomia, mas o que se quer é preservação de poder. Ninguém aqui está interessado no modelo racional, no modelo que funcione. Até porque é um modelo simples, você consegue identificar ali com mais facilidade onde tem erros, onde tem vantagens indevidas e onde os interesses da sociedade não são observados. Então, a simplificação tem que ser o caminho. Eu costumo dizer muito isso também. A gente tenta aqui, principalmente na academia, buscar soluções para problemas complexos e, ao mesmo tempo que não conseguimos isso, não conseguimos resolver nem os problemas antigos, né? Eu, ultimamente, até falava com os meus alunos, até hoje, volta e meia, encontramos aí taxas que são criadas com base de cálculo de impostos, é uma coisa assim que ontologicamente é incabível, está no CPM, está na Constituição, mas mesmo assim a gente vê essas coisas surgindo, né? Ou seja, erros básicos, clássicos da imposição tributária que ainda tomam lugar, e a gente tenta estabelecer algum tipo de arcabouço jurídico que seja capaz de organizar modelos tributários complexos. Isso não faz sentido. Acho que a sociedade de risco, no momento em que vivemos, aponta ainda que, paradoxalmente, pela necessidade de modelos minimalistas e simples, que consigam alcançar, na melhor medida, o ideário da Constituição de 88, que possam trazer, ao mesmo tempo, alguma segurança jurídica, certeza e previsibilidade na tributação, mas também alcançar, na melhor medida, o ideal da capacidade contributiva. Como eu vejo essa discussão hoje, e acho que o caminho tem que ser nesse sentido. Agradeço mais uma vez o convite aqui para participar do evento e devolvo a palavra aqui à nossa presidente. Obrigada, professor Fábio Zambit, pela palestra. O professor Lott chegou, se quiser sentar aqui com a gente, seja bem-vindo. Passo a palavra agora ao professor Gustavo da Gama Vital de Oliveira, que é doutor e mestre em Direito Público pela UERJ, professor adjunto de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, procurador do município do Rio de Janeiro, advogado, diretor da Sociedade Brasileira de Direito Tributário e, acima de tudo, é um orientador muito paciente, a quem eu sempre agradeço muito. Bem, boa tarde a todos. Queria cumprimentar primeiro as pessoas da mesa, começando pela Malvine, que eu tive a grande satisfação de ser orientador no mestrado dela, e também uma das coautoras do livro, ao Jorge Celso, também, que eu tenho uma honra de ser orientador, e ao professor Fábio Zambit, meu colega do UERJ. Bem, a minha intenção, a intenção da minha intervenção é menos falar do federalismo fiscal, que acho que os colegas já deram uma excelente contribuição aqui sobre esse tema, falar um pouco mais sobre as coletâneas que estamos lançando hoje. E contar um pouco para vocês, né, qual o objetivo dessa coletânea, que eu tive a honra de organizar com o professor Fábio Zambit, o professor Carlos Alexandre, que infelizmente não pôde comparecer, mas contar um pouco da história, do objetivo dessa coletânea. Primeiro, é uma coletânea feita no âmbito da nossa linha de pesquisa, Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento, do programa de pós-graduação em Direito da UERJ. O nosso objetivo principal com essa coletânea é manter a tradição da UERJ de contribuição no debate acerca do federalismo fiscal brasileiro. A UERJ tem uma tradição muito importante nesse setor,
né? Nós tivemos na casa ainda, quando era a Universidade do Estado da Guanabara, professores que exploraram bastante esse tema e deram excelentes contribuições à doutrina brasileira, como Alemar Balieiro, Amílcar de Araújo Falcão, Ricardo Lobo Torres também, que é um ex-procurador do Estado, né, aqui é um procurador aposentado, que foi o nosso grande mestre. Então, o objetivo dessa coletânea, sobretudo, é manter essa tradição de contribuição da UERJ acerca desse estudo. E por que nós entendemos que é importante essa contribuição? Porque, como vocês puderam perceber da manifestação dos meus colegas, de fato, o tema do federalismo é muito complexo. O federalismo fiscal no Brasil, como destaca Ricardo Lobo Torres, durante muitos anos, o debate do federalismo fiscal no Brasil ficou muito restrito a questões relacionadas à eficiência econômica, ou era um tema que era muito mais estudado, e até hoje, eu diria, muito mais estudado no âmbito da economia política, que tem uma importante contribuição para dar acerca desse tema, mas de fato é impossível num país como o Brasil, que tem um sistema federativo e a distribuição de competências tributárias todo na Constituição. É preciso realmente que o direito, que as pessoas do direito público, que estudam direito público, possam dar uma contribuição a esse estudo. Porque, de fato, a todo momento a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal vem recebendo demandas envolvendo o federalismo fiscal brasileiro. Só para citar aqui alguns exemplos, nos últimos anos tivemos decisões importantíssimas do Supremo nessa seara, a decisão sobre o Fundo de Participação dos Estados, por exemplo, que inclusive já destaca o tema da abordagem da Débora, que está aqui, uma das autoras. Vou aproveitar para já fazer uma ligação da palestra com a coletânea. É um tema muito importante, quer dizer, um tema do conflito de competência entre os entes federativos, que os colegas colocaram aqui, o Fábio bem colocou, como é difícil no Brasil a gente definir competência tributária, considerando que o consumo é tributado pela União, no caso do IPI, pelo Estado, ICMS, pelo município, no caso do ISS, o que é tema também da Maurine, aproveitando também o artigo da Maurine, trata desse conflito entre ISS e ICMS, e que tende a crescer bastante, porque estamos diante aí de novas tecnologias, computação na nuvem, todas essas novas tecnologias. A gente está aqui discutindo se é mercadoria, se é serviço, então, para vocês terem uma ideia da relevância do tema. O Supremo também é sempre chamado a falar sobre guerra fiscal, os limites da guerra fiscal, e de alguma forma a atuação do Supremo foi importante, porque, ainda que timidamente, a gente teve nesse ano a aprovação de uma lei complementar 60, que tentou convalidar os benefícios fiscais concedidos de forma inconstitucional no passado. De alguma forma, o Congresso tomou essa medida muito impulsionado pelo Supremo Tribunal Federal, nas reiteradas decisões do Supremo acerca da guerra fiscal, o que também é tema de abordagem de vários artigos, mas só para citar alguns, por exemplo, o artigo da Vanessa Benelli, que também está presente aqui, uma das autoras, trata justamente da guerra fiscal dos elementos multifatoriais. A Natália Tavares, o artigo dela também trata desse tema, e faz uma aproximação acerca de como que a postura dos Estados lembra muito essa postura da guerra fiscal de individualismo, que a gente tem muito presente na pessoa física, no Brasil. Isso, de certa forma, se reflete nos Estados também. Os Estados, a guerra fiscal nada mais é do que isso, é a busca do seu interesse, do interesse do Estado em detrimento dos outros. E também o próprio artigo do Jorge Celso, que faz uma visão panorâmica muito competente sobre a competição fiscal no Brasil. Então, de fato, só para vocês verem que realmente os temas da coletânea são temas que estão sendo aí examinados pelo Supremo. Marcos Bueno também está aqui, trata de um tema sobre competição fiscal interessante, a guerra fiscal do IPVA, que é um tema também que está sujeito ao Supremo Tribunal Federal. Na época em que discutimos isso, ainda não havia repercussão geral, o Supremo não tinha reconhecido a repercussão geral sobre esse tema. Hoje é um tema já em repercussão geral, submetido ao Supremo, que demanda a decisão, como que a ausência da lei complementar em matéria de IPVA
ela traz dificuldades, né, porque cada estado tem uma legislação própria sobre o PVA, e os conflitos de competência ficam bastante complicado resolver esses conflitos de competência, né? E também no sentido da guerra fiscal, a aproximação e o aporte que a ciência econômica dá a esse tema, né? Porque foi objeto também de um artigo muito competente do Pedro Schettini, que também nos honra aqui com a presença como coautor, né? Espero não ter esquecido ninguém, pelo menos as pessoas que eu estou vendo aqui, mas fiz questão de ressaltar, né, a contribuição de cada um. E de fato, eu como contribuição, reflexão, eu traria o seguinte: acho que se há um ponto comum em todos os artigos, embora eles tratem matérias muito diferentes, eu acho que uma das contribuições importantes que se pode dar ao tema do federalismo fiscal no Brasil é a gente ter um pouco a percepção de que esse tema ele não trata apenas do interesse das fazendas públicas. Que é muito comum quando eu falo, né, desse tema federalismo fiscal e guerra fiscal, as pessoas pensam que esse é um problema só dos estados, né, de reconhecimento da autonomia dos estados, é um problema de autonomia dos municípios, quando na verdade não, né? E Ricardo Lolo Torres também destaca muito isso na sua obra, quando ele ressalta que, na verdade, a rigidez do federalismo fiscal, ela beneficia também o indivíduo. Quer dizer, quando a gente tem, por exemplo, um sistema tributário como o brasileiro, como muito bem o João Celso colocou, que tributa pouco a renda, né? Isso de alguma forma não deixa de ser uma consequência da pouca autonomia que se dá aos estados para a cobrança, seja do imposto sobre a renda, não adicional como a gente tem nos Estados Unidos em algumas situações, mas a própria tributação sobre o consumo. Quer dizer, muitas vezes os estados têm dificuldade de exercer a competência tributária por conta dessas limitações estabelecidas pela União. E essa pouca rigidez do federalismo fiscal brasileiro é que traz muitas dificuldades e acabam levando a um sistema mais injusto. Isso afeta o cidadão diretamente, né? Quando, por exemplo, o professor Fábio Zambit menciona o problema das contribuições, da hipertrofia das contribuições no Brasil, isso também é um problema federativo, porque afeta a arrecadação dos estados e municípios, mas é um problema do indivíduo também, porque na medida em que eu tenho a hipertrofia das contribuições sociais, eu tenho uma diminuição da tributação sobre a renda, que costuma ser apontada como o principal elemento que capta a capacidade contributiva, né, que realiza a justiça fiscal. Então, eu acho que é preciso abandonar um pouco essa ideia de que esses temas não têm muito a ver com o contribuinte, né, tem mais a ver com as fazendas. E quando a gente vai, por exemplo, para um tema central hoje do federalismo fiscal, que é o conflito de competência tributária, eu acho que essa face perversa do federalismo fiscal para o contribuinte fica mais clara ainda. Porque, evidentemente, que numa disputa entre ICMS e ISS, não é apenas o Estado e o município que está brigando que está sendo afetado. A gente tem o contribuinte ali no meio, né, E na guerra fiscal também. Quer dizer, quando a gente tem a guerra fiscal, não é uma guerra fiscal entre o Estado A e o Estado B apenas. Existe um contribuinte ali no meio também. Então, acho que é importante a gente evoluir no sentido de ter essa crença, né, essa convicção de que federalismo fiscal, que guerra fiscal, não é um problema só de fazenda pública, não é um problema só dos estados, nem da União, dos municípios, é um problema de todos nós, né? Eu encerro com um convite, né, para que todos possam conhecer essa obra, um agradecimento especial, né? Quero registrar a presença também do diretor da Faculdade de Direito, o professor Ricardo Lodi Ribeiro, que também foi um entusiasta, um dos líderes da criação da linha de finanças públicas, tributação e desenvolvimento, né, e também foi um pessoal muito importante que estimulou que na nossa linha nós pudéssemos trabalhar esses temas do federalismo fiscal. Então, fico muito honrado com a presença dele. Quero agradecer também a todos os autores, né, que deram a sua contribuição, a todos os coordenadores, meus colegas Carlos Alexandre e Fábio Zambit. Gostaria de agradecer a todos pessoalmente aqui, mas realmente são 16 nomes, acho que não ficaria muito correto, mas, de qualquer maneira, queria agradecer especialmente ao Marcos Bueno, que
é um dos coautores que nos ajudou muito aqui para viabilizar esse evento, né, aqui na PGE. A Maurine também, e o Jorge Celso, que são procuradores da casa, e estão aqui também dando a sua contribuição e, portanto, encerro com esse convite, né, para que todos possam conhecer essas obras e possamos, então, aprofundar os estudos sobre o federalismo e guerra fiscal. Muito obrigado.